Olá, queridos e queridas, abençoados e abençoadas do meu canal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da nossa série de Salmos. No vídeo de hoje nós vamos estudar o Salmo 142. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, dá o like, compartilha e deixa o teu comentário, ok? Vamos orar a Deus pedindo a sua ajuda, o seu auxílio no bom entendimento da sua palavra. Eterno Deus, Deus de Israel, te damos graça, te louvamos, te bendizemos e te exaltamos. Pai, em nome de Jesus, teu Filho, nós queremos te suplicar a tua ajuda, teu auxílio no bom entendimento da tua palavra. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Salmo 142 é o salmo do salmista Davi, mais um salmo de Davi. E esse salmo Davi escreveu quando ele estava em uma caverna. Davi estava fugindo dos seus inimigos. Davi estava numa situação, se sentindo ali só, se sentindo solitário. E aí ele escreve esse salmo e ele escreveu assim: em alta voz clamo ao Senhor, em alta voz suplico ao Senhor as suas misericórdias. Derramo diante dele a minha queixa, a ele apresento a minha angústia. Quando esmorece em mim meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir. Na vereda que percorro, ocultaram uma armadilha para mim. Olha para a direita e vê que ninguém se importa comigo. Perdido está para mim o refúgio. Ninguém se preocupa com minha alma. A ti, Senhor, clamei declarando: tu és o meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. Atende aos meus apelos, pois estou muito exausto. Livra-me dos meus perseguidores, porque são muito mais fortes do que eu. Tira minha alma desta prisão, para que eu te dê graças ao teu nome. Então os justos me rodearão por causa da tua bondade para comigo. Amém, queridos, amém, queridas. O Salmo 142, de cara, nós percebemos que o Salmo 142 é um salmo de muita lamentação. É um salmo de muita tristeza. De cara, nós percebemos que Davi está em um estado depressivo. Eu já falei aqui em outro salmo que o salmista Davi, ele teve essa experiência. E aí eu quero falar para todos vocês que estão me assistindo. Não é o fato de você ser servo de Deus e serva de Deus que vai te isentar de viver essa experiência. De viver a experiência de ansiedade, de crise do pânico ou de depressão. Alguém pode até ter esse pensamento preconceituoso de que pessoas que servem a Deus não podem ter esse tipo de situação porque são servos de Deus. Porém, queridos, eu conheço servos de Deus que já tiveram câncer. Eu conheço servos de Deus que já tiveram outras doenças terríveis. Eu conheço servos de Deus que tem problema cardíaco. Eu conheço servos de Deus que tem todo tipo de doença que você imaginar. E isso, o fato da pessoa ter a doença não vai dizer que ele não é um servo ou que ela não é uma serva de Deus. Porque nós, aqui nessa terra, estamos sujeitos a todos os males que estão nessa terra. Por que, Alan? Porque queira nós ou não, apesar de sermos agora, descendentes do Cristo, nós somos agora a linhagem do segundo Adão, mas nós temos ainda na carne a linhagem do primeiro Adão. Então o pecado cometido pelo primeiro Adão, que trouxe sobre nós a morte e todas as maldições, todos os males, as doenças, as dores, ainda recai sobre nós. Então assim, nós precisamos entender que nós estamos sujeitos a passar por essas coisas. Nós precisamos entender que o servo de Deus e a serva de Deus também passa por momentos de angústia, de agruras, de solidão, de se sentir só, de se sentir abandonado. Passa sim. E às vezes, escute bem isso que eu vou falar agora. Às vezes, Deus permite que as pessoas se afastem de nós para que a gente venha se sentir realmente sozinho numa situação, porque é ali,
é exatamente nessa hora que nós vamos ter alguns particulares com Deus. É exatamente nessa hora que nós vamos aprender algumas lições muito, muito especiais com Deus. É nessa hora aí é que nós olhamos para a direita e não vemos ninguém, olhamos para a esquerda e não vemos ninguém. Nos sentimos numa caverna, como Davi estava literal, nós nos sentimos numa caverna, simbolicamente falando. E aí nós percebemos que o único lugar, o único ponto que nós podemos focar, mirar para levantar a nossa voz é para a presença de Deus, é para o céu. É o único lugar que nós podemos apontar a nossa oração, nosso clamor. E eu preciso te dizer, esse é o melhor lugar para apontarmos a nossa oração, porque é de lá que virá a nossa resposta. É de lá que virá o nosso socorro. Nosso socorro, ele vem do Senhor. Isso o próprio salmista escreveu por pura experiência, por ser um homem já experiente nessa situação. Ok? Então o salmista Davi está vivendo essa situação terrível, essa situação tenebrosa, e aí ele aprende essa lição, que é nessa hora que nós devemos buscar a Deus, clamar a Deus. E não só nessa hora, é claro. Nós devemos buscar a Deus em todas as circunstâncias. Na hora da bênção, precisamos buscar a Deus para louvar o seu nome, para exaltar. Mas na hora que estivermos nos sentindo sós, como ele estava, rodeado de inimigos, armadilhas preparadas, ele clamou ao Senhor. E aí quem conhece a história de Davi, quem já leu, sabe que Davi foi um homem que o Senhor sempre esteve com ele. Quem conhece a história de Davi sabe que até nos seus momentos mais difíceis, o Senhor esteve com o rei Davi. E que na verdade, Davi, por sua sinceridade, seus grandes momentos, muitos momentos de sinceridade com Deus, porque Davi era um homem falho, ele se tornou um homem muito amado por Deus. E eu preciso deixar esta frase para vocês. Eu preciso deixar essa expressão para vocês. Deus ama a sinceridade. Deus ama quem age com ele com sinceridade. Não é à toa que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Por que, Alain? Porque Davi era muito aberto com Deus. O papo de Davi com Deus era muito sincero, era muito sem nenhum arrudeio. Então nós precisamos ser assim também. Precisamos estar diante de Deus com sinceridade. Precisamos reconhecer nos momentos difíceis. Precisamos dizer, Deus, eu estou só, eu preciso do Senhor. Nos momentos bons, dizer, Senhor, eu só estou vivendo esse momento porque o Senhor proporcionou. Nós devemos colocar Deus. Nós precisamos colocar Deus em todas as situações da nossa vida. Porque assim, se nós fizermos dessa forma, nós seremos muito, muito felizes e abençoados. Então, queridos, o Salmo 142, ele é uma situação de muita angústia, de muita solitude, é uma situação terrível na vida de Davi. Porém, Davi, mais uma vez, ele vai nos ensinar a lição que nós já aprendemos aqui, há muitos salmos. É nessas horas que nós não devemos ir procurar o vizinho e ficar murmurando, reclamando, questionando por que Deus está permitindo isso acontecer. Não, nós devemos procurar o nosso cantinho e orar a Deus. Nós aprendemos com Davi aí que o melhor fazer nessas situações é orarmos a Deus, é clamar. Clamar, e clamar é diferente de falar. Clamar é um grito de socorro. Eu já expliquei aqui em outras situações que clamar é diferente de chamar. Chamar, eu te chamo aqui. Vem fulano, vem cá. Outra coisa é eu gritar, é eu clamar. Vem pelo amor de Deus. Isso é o clamor. E Davi no 142, ele clama a Deus por socorro. E aí, conhecendo a história, sabemos que o Senhor respondeu poderosamente. Amém, queridos? Amém, queridas? Que Deus abençoe a todos vocês que estão todos os dias comigo me assistindo. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que nessas horas que Davi passou, que se você está passando, ou se você vai passar, que você coloque essa palavra em prática. Que você venha procurar o seu cantinho ali, a sua caverna, e venha orar a Deus. Porque o Senhor vai te tirar dessa caverna. O Senhor vai te mostrar a luz do dia. E o Senhor vai te mostrar que Ele ainda é Deus na tua vida.
Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos orar agora agradecendo a Deus. Eterno de Israel, Deus de Davi, nós te apresentamos as nossas vidas. Deus, nesse momento, existem pessoas que estão vivendo exatamente o Salmo 142. Pessoas que me assistem estão exatamente vivendo essa realidade. Alan, parece que você está contando a minha vida, eu estou vivendo isso aí. Pai, eu te peço especialmente por essas pessoas, que o Senhor venha com socorro, que o Senhor venha com resposta, que o Senhor venha com a luz nessa caverna para abençoar esta pessoa. Pai, eu te entrego todos os demais que me assistem, que já viveram a caverna da vida ou que vão viver. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Assim, Pai, eu te entrego Israel, que o Senhor continue abençoando a tua nação eleita, a tua nação amada. Assim, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.